Paz e graça, queridos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar em um fio do seu cabelo. Aleluia. Deus de fogo, Todo mundo Deus tenta, de fogo, mas só os pentecostais são te pentas. chama. Deus abençoe, meus queridos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passa fome. Divisa de fogo, para de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai ganhar. Divisa de fogo, para de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai ganhar. Ele desceu na terra, ele chegou, vai ganhar. Ele desceu na terra, ele chegou, vai ganhar. Todo quartel-general de Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá. Se você Glória tem a Deus. olhos fugindo, pode contemplar. Foi no quartel-general de Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar. Quando uma bola de fogo, pois aqui descerá. Se você tem olhos fugindo, pode contemplar. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Vai descer um varão, resplandecente da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu e deu a tarde de guerra do céu. Aqui tá pegado, o fogo tá pegado. Divisa de fogo, varão de guerra. A divisa de fogo, varão. Ele desceu na terra. Deixa Deus trabalhar. Divisa de fogo. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu. Na carruagem de fogo, arrebatado por Deus. E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu. Na carruagem de fogo, Segura, arrebatado diabo. por Deus. Divisa de fogo, varão de guerra. Divisa de fogo, varão de guerra. Divisa de fogo, varão. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra Antes que o inimigo tente nos destruir, o Deus tem um plano para nos abençoar. Jeremias 29:11, porque eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vós, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Glória a Deus. A turma do fogo aí, um
abraço aí à turma do fogo, me lembro das igrejas pentecostais que eu pregava e era uma bênção. Gente, vamos meditar hoje sobre um capítulo. Não ressinta, não fique prostrado, será o tema da nossa mensagem. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Como cidade derribada que não tem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Queridos, o Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio e o autocontrole. O Espírito próprio e o autocontrole. E nós somos guiados pelo Espírito, nós fazemos aquilo que o Espírito Santo nos induz a fazer, nos procede para fazer. Nós não somos uma metamorfose ambulante, não. Nós não somos como os animais que precisam, alguns precisam de rédeas, outros precisam daquelas argolas no seu focinho. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Assim é um homem que não tem o Espírito Santo, um homem natural. Um homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito porque se discerne espiritualmente. Um homem natural, ele anda pelas coisas naturais, pelos olhos naturais. E o homem sobrenatural, que é o homem cheio do Espírito Santo, ele vai andar de acordo com os olhos espirituais, sobre os preceitos espirituais. Eu devo governar minha vida e não a vida dos outros. Queridos, há uma questão, a própria Bíblia fala que vale mais um homem que domina a si mesmo do que domina uma cidade. Você vai ver os grandes tiranos, os homens mais cruéis, mais nefastos da história, eles dominaram civilizações, épocas, culturas, todos os czares ou césares de Roma. Você vai ver aí Nabucodonosor, Hitler, Mussolini, todos eles dominaram as civilizações de forma contundente, mas acabaram sendo um desastre contra si mesmo e contra a própria história. Por quê? Porque Deus, porque são governos tiranos, são principados e potestades. A tirania, né, é o principado e potestade. Todo governo que vem com uma tirania, ele é um principado e potestade. É aquele espírito, né, de Jezabel, de querer impor as coisas do jeito que é. E muitas das vezes, um homem que domina a si mesmo é muito melhor daquele que domina uma cidade toda, né? Então, domine a sua vida, né? Eu devo governar a minha vida e não a vida dos outros. Eu mesmo procuro ter meu devocional com Deus, a minha vida com Deus. Claro que todo homem, o homem é como um lobo, dois lobos se alimentando. Aquele que se alimenta do espírito, aquele que se alimenta da carne. Aquele que se alimenta do espírito, né, qual que vai ganhar? Quando a carne milita contra o espírito, aquele que se alimenta do espírito. Se eu só fico vendo besteira, se eu só fico conversando abobrinha, se eu só fico me alimentando com coisas pérfidas, sórdidas, de baixo calão, eu vou produzir aquilo que minha alma vai estar alimentada. Então, mas se eu alimento minha vida com a palavra de Deus, com o preceito de Deus, com a palavra, com oração, com jejum, com hinos abençoados, com pregações, né, que vai edificar minha alma, eu vou ser alimentado, né, o meu espírito vai alimentar, vai mandar um comando e vai dominar a minha carne. Então, eu devo governar minha vida e não a vida dos outros. Muitas das vezes as pessoas elas ficam preocupadas com a vida dos outros e não governam a si mesmo. Claro que você pode orar pelas pessoas, você tem que dar algumas informações, né? E você tem que saber ouvir também. Agora tem que ser uma informação pertinente, contundente, equilibrada, sensata. A Bíblia fala que seja a vossa resposta
temperada com sal, para aqueles que vos perdi a razão do Evangelho e de qualquer coisa. Né? Você tem que ter respaldo para poder falar, não é falar de qualquer jeito. Todas as pessoas que são descontroladas e se ira fácil, não é de Deus e dá lugar ao diabo. Queridos, as pessoas elas precisam não deslugar o diabo. Não deis lugar ao diabo. O diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando que possa tragar. O diabo anda ao derredor, procurando como um leão a quem possa tragar. E muitas pessoas têm visto que o diabo tem tragado. Muitas pessoas o diabo tem levado, né, para o seu lado. Muitas pessoas têm levado para a morte física e a morte espiritual. Por quê? Porque o diabo, ele anda como um leão procurando que possa tragar. Né? Então, não dê lugar ao diabo, mas enche do Espírito Santo e não dê lugar ao diabo. Você vai dar lugar ao Espírito Santo com quem? Pastor, eu estou cansado demais de ler a Bíblia, estou cansado demais de orar. Queridos, nunca é demais você ler Bíblia nem orar. Você pode diversificar. Um dia você ora mais, outro dia você canta mais louvores, deixa louvores nas suas atividades que você vai fazer na sua casa. Coloca uma mensagem. Quando eu sempre estou fazendo uma atividade, eu coloco sempre aqueles 6 pastores que eu gosto. E um que é fora do Brasil, que é o Elemento de Surpresa, que é Joyce Meyer. Mas ouço qualquer mensagem que fala de Deus, da palavra de Deus, seja de qualquer cunho, eu estou apto para ouvir. O que eu não quero ouvir são coisas erradas, são coisas que não é pertinente ao reino de Deus. É como o Abel fala, pastor Abel, o assunto tem que ser Bíblia, e aonde ele chega o assunto tem que ser Bíblia. Né? Então, um senhor de 50 anos de ministério, né, que cresceu no evangélico, como a mim, é até uma inspiração para mim, porque ele fala o assunto onde ele chega tem que ser Bíblia. Né? Porque a Bíblia vai nortear todas as coisas. Né? Então, não se preocupe em nada, busque a Deus, busque a vontade de Deus, porque Deus ele abate seus inimigos. É Deus que coloca um limite para os seus inimigos. É Deus que coloca um limite para quem lhe persegue. É Deus que coloca limites para as pessoas que vão de encontro a você. Não é o diabo não, é próprio Deus que coloca limites. Né? Você vai ver aqui em Isaías 41, algo muito forte, muito pertinente, muito contundente, ao qual Deus ele fala conosco. Isaías capítulo 41. Algo muito pertinente que Deus fala conosco. Então, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Né? Buscar-o-ão, mas não acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão a nada, como coisas que não é nada os que guerreiam contigo. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então quem nos ajuda é Deus, querido. Quem nos ajuda é Deus. Quem nos protege é Deus. Quem nos livra do mal é Deus. Né? O bem sempre vence o mal. É como eu falei ontem, Deus me livra de mim. Por quê? Porque nós devemos examinar a si mesmo, colocar nossas veredas diante de Deus. Me livra da bondade de gente mal, porque às vezes o cara vai fazer um bem para poder você ficar nas mãos dele, ou para você ficar à mercê dele, refém dele. E tem muita gente assim. E da bondade de gente mal, né? da maldade de gente ruim e da maldade de gente boa. Às vezes a pessoa é até boa, mas está ali inflamado, com o ego, está ali cheio de razão e vai fazer algo de ruim contra a sua natureza. Né? Então, você está no trânsito, né? A pessoa é boa, a pessoa, você sem querer fecha a pessoa lhe fecha,
e está aquela instalação daquele dilema. Então, você precisa pedir a Deus sobre isso também. Senhor, me livra de mim mesmo, me livra da maldade de gente boa e da bondade de gente ruim, né? Porque o mal, a pessoa que é mal, ela vai fazer a bondade sempre querendo algo em troca, sempre querendo lhe castigar, sempre querendo fazer algo em troca, né? Então, nós temos que ter essa nuances. Então, busque a Deus, queridos. Busque a Deus. Buscar-me-eis e eu me acharei como buscarem de todo o vosso coração, né? Busque a Deus. Eu fico com o que sei, vou além, eu vou desfrutar das coisas novas. Você precisa ficar com aquilo que Deus colocou no seu coração. E aqui é a palavra de Deus. Às vezes eu falava isso em algumas igrejas, eu via que algumas pessoas não gostavam. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Tanto de bom e nada de mal. O meu limite é a palavra de Deus, né? Então, porque tem pessoas que elas ficam em torno de si mesmas, né? Em torno de si mesmas. E ficam ali produzindo naquela moscas, né? Como naquela sujeira, em torno daquela sujeira. E precisa reconfigurar como dias gestal, depois fechar aquele ciclo e avançar, né? E você é responsável por você mesmo. Não é ninguém que é responsável por você. Pode se levantar o inferno de A a Z, eu sempre falo isso. Pode se levantar o inferno de A a Z, pode se levantar toda a população na terra contra você. Se você estiver com Deus, você é maioria. É isso que eu aprendo na Bíblia. Se você estiver com Deus, você é maioria. Pode se levantar quem quiser contra você. Pode caluniar, defamar, pode fazer o que for. Mas se você estiver com Deus, você é maioria. Agora, claro, você vai ver suas veredas. Você vai ver os seus caminhos. Você vai ver as suas projeções, né? E aí você vai ver aquilo que você está fazendo que é de correto. Eu não tenho direito de julgar ninguém, né? Quem julga é Deus. Não julgue ninguém, queridos. Não julga ninguém. Eu dou direito da dúvida ao outro. Eu não entro em questões loucas. Eu não entro em questões sórdidas, pérfidas, né? Eu tenho que disciplinar as pessoas do jeito que as pessoas precisam ser. Certa feita eu tive até que falar com um pastor, amigo meu, não querendo afrontar ele, mas eu falei com ele o seguinte, que por a postura dele, eu tinha que falar com ele, olha pastor, enquanto você estava há 20 anos atrás, né, fazendo as coisas erradas, né, no banquete, mudando nas concupiscências, né, da vida, né, na soberba da vida, andando em lugares pérfidos e sórdidos, eu estava na casa de Deus, aprendendo com Deus. Mas você não é perfeito. Não sou perfeito, nem ninguém é perfeito. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem João Batista, que Jesus deu testemunho, ninguém é perfeito, né? Agora, eu agora tenho uma procedência, tenho uma linha equiparada, né, de longos tempos, né? E aquele pastor ele tinha passado um pouco, né, um homem de Deus, né? Pode ser bem mais galardão do que eu, por que não? Agora, o que eu falo, o que eu disciplino na matéria, é para a pessoa não ficar na mesma prática. Porque a pessoa ela veio de um contexto do pecado e fica ali no pecado. A pessoa vem do contexto da porneia e vai ficar naquelas coisas da porneia. A pessoa vem do contexto da prostituição, vai ficar naquele contexto da prostituição. Vem do contexto da briga, vai ficar no contexto da briga. Não, tem que disciplinar a matéria. Eu creio que Deus restaura, restitui, dá uma nova vida, mas deixando as coisas que para trás ficam, né? Eu tive que ser forte com aquele pastor, né? Enquanto você estava fazendo as coisas erradas, né? Mergulhado no pecado, porque pecado todos nós pecamos, eu estava aprendendo a palavra de Deus. Foi assim com Abel também, foi assim com Silas e vários outros homens de Deus, né? Enquanto você estava lá fazendo as coisas erradas, estava aprendendo, estava na casa do Senhor, sendo lapidado pelo Senhor, né? Então, menos mais um pouco. Às vezes tem gente que não quer ferir aquela pessoa. Às vezes tem gente que não quer ferir aquela pessoa. Então, queridos,
Cuidado para você não ferir ninguém. Palavras, elas ferem. Palavras, elas jogam pessoas para baixo. Eu conheço pessoas que nessa época de Instagram, de WhatsApp, agora mesmo tem uma criatura, né, filha de um famoso aí, que se matou por causa de críticas. É claro que é uma geração mimimi, mas para você ver o nível que está chegando as coisas, né? Por causa disso aqui, ó. Por causa de redes sociais, né? E muitos adolescentes, muitos jovens, até aconteceu um caso aí de um pastor, de um cantor famosíssimo, que ele teve uma calúnia sobre ele, né? De fato foi uma calúnia, mas mas ele é muito fresco, tá? É problema dele, mas ele é muito ele gosta muito de se aparecer, problema dele, mas foi uma calúnia, né, sobre a vida dele, e ele ficou abatido, tal, né? Todos viram que foi uma mentira, tal, mas o que ocorre? Cuidado com rede social. Rede social, queridos, é por isso que o celular, está falando com pessoa hoje, que o celular, o importante é você ter o telefone das pessoas, mas redes sociais é uma opção, você pode ter ou não, né? Você pode ter ou não, por quê? Porque redes sociais têm destruído a vida de muitas pessoas com essas coisas de fake news, né? Não somente celebridades, mas pessoas comuns também, né? Enfim, cuidado, né? Cuidado. Use tudo para o bem. Use o bem para fazer o bem. Não seja o produto do mal, né? Não seja o produto do mal. Use para fazer o bem. Use determinado para fazer o bem. E julgando aquilo que você vai fazer. Porque às vezes as pessoas vão fazer algo, como eu disse, Deus me livre de mim. Primeiramente eu tenho que olhar para mim, né? Quando você olha para você, você nunca cai. Porque o que está olhando para você é respaldado pelo Espírito Santo. Não, Senhor, isso aqui está errado. É assim como um grande homem de Deus de todos os tempos. Depois você vai pedir a Deus para livrar da bondade de gente ruim. É uma música secular, mas fala muito sobre isso. Filosófica, poética. E da bondade de gente ruim e da maldade de gente boa. Porque às vezes uma pessoa é ruim, faz uma bondade para querer ter você na mão, né? Para pegar você e querer ter você na mão. Você fazer você de refém. E da maldade de gente boa, né? Às vezes é um lapso que você está como em um trânsito, algo dessa natureza. Então, devemos pedir a Deus que nos livre do mal. Nos livre do mal. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não fica remoendo coisas, queridos. Né? Você não fica remoendo o passado. Você vai fazer o seu ministério. Você vai fluir, você vai avançar. Quando você não está... quando você está cheio do Espírito Santo, você vai estar fazendo coisas concernentes a Deus, né? Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai cantar um hino, cantar louvores, você esquece a vida dos outros e vai fazer o quê? Vai adorar a Deus, vai ser uma pessoa abençoada em Cristo, né? Vai ser um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Então, e é isso que nós devemos fazer. Né? O meu ministério, né, é pautado por isso que eu sei que tem muita gente que gosta mais de oba-oba, né, do que a verdadeira palavra de Deus, né? E nós estamos aqui, meu ministério sempre foi pautado pela palavra de Deus, sempre vai ser pautado pela palavra de Deus. Admiro outros ministérios, mas esse ministério aqui sempre vai ser pautado pela palavra de Deus. Como gosto de muitos outros ministérios que eu vejo que tem um alinhamento igual ao meu, muito bom, né? Como já falei aqui, Bispo Cléo, Rossafá, o Bispo J.B. Carvalho, Pastor Oswaldo Lobo, Pastor Jeremias Pereira, Pastor Moabel Pereira, Pastor Neu Barreto, né? Então, são pessoas que têm uma base na palavra, eles trabalham muito com a palavra, né? E em segmentos diferentes, em áreas diferentes. Deus apóstolos, profetas, outros pastores, doutores, outros mestres, e assim diante. Então, veja o que você precisa estabelecer, né, para ser cheio do Espírito Santo. Né? O que é que você pode fazer para ser cheio do Espírito Santo? Orar de manhã, orar pela madrugada, orar todos os dias, orar de joelho, subir um monte. Faça algo, orar no seu quarto, faça algo para ser cheio do Espírito Santo, queridos. Porque o que vale é o seu testemunho com Deus. O que vale não é o meu testemunho com os outros, não. O que vale é o meu testemunho com os Deus. Eu quero saber da minha vida particular com Deus,
né? Porque é isso que os grandes homens de Deus fizeram, né? E é assim que os grandes homens de Deus fazem. Então, seja uma pessoa que venha se achegar mais a Deus. Né? E às vezes você fica julgando as intenções, né? A motivação dos outros. Ah, se eu sei porque ele fez, eu sei porque ele fez isso, né? Estão passando isso, existe alguma coisa ali, né? Então, não se preocupe com isso, queridos. Às vezes pessoas querem respostas, né, para coisas banais, fúteis. Você precisa ter um desenvolvimento, uma produção naquilo que você precisa ser, né? Porque quando você olha para a vida dos outros, é como a Bíblia fala, não se intrometa em negócios alheios, como diz aqui em 1 Pedro, em Pedro, né, capítulo 4, né, 15, para a pessoa não se intrometer em negócios alheios. Por quê? Porque Deus não gosta, queridos. Deus não satisfaz com pessoa assim, né? Embora as pessoas podem ser mais próximas de você, você tem que dar conselhos naquilo da sua limitação. Mas você já viu, por exemplo, eu dou um conselho à pessoa, ela não... E olha que meus conselhos são conselhos sábios. Né? Poucas pessoas, né, têm essa... Eu sei que tem muita gente melhor do que eu, mas nisso aí tem da Deus que é de Deus e essa que é de César. Eu procuro dar conselhos, né, porque pelo estudo que eu tive e pela Bíblia que eu leio, né, pelos livros que eu leio, e geralmente são conselhos do bem, né? Conselho do bem alinhado a algumas pessoas. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, né? Ou que se intromete em negócios alheios. Gente, e isso aqui é uma maldição, uma praga, né? E isso existe, é normal em muitas igrejas, né? Mas que não seja assim. Não a Bíblia compara como ladrão, malfeitor, aqueles que se intrometem em negócios alheios, que ninguém padeça com aqueles que se intrometem em negócios alheios. Então, queridos, é isso que nós devemos fazer e ser. Às vezes você fica julgando as pessoas, as intenções, né? E você precisa julgar você mesmo. Julgue você mesmo. Né? Tem gente que fica remoendo e pensando coisas que não existem. Às vezes é a mesma coisa o cara falar, Ed Macedo saiu com a Angelina Jolie. Eu vou crer numa besteira dessa. R.R. Soares roubou um banco. Queridos, eu vou querer um negócio desse, né? Sila Malafaia foi à Lua 10 vezes em um dia. Gente, pelo amor de Deus, né? Um pouco, me ajude, né? Menos, como diz o colega meu, menos mais um pouco, se enche da palavra e tenha domínio próprio. O domínio próprio, eu, pastor Osés, preciso ter domínio próprio e encher da palavra de Deus, encher do Espírito Santo, abençoar a vida das pessoas. É tanto que quando eu vou em qualquer igreja, eu procuro falar da palavra de Deus, e graças a Deus todas as igrejas que me chamam para dar uma palavra, né, sai regozijada. E até na exortação, porque eu uso a palavra com desvelo, com aquilo que Deus me chamou para fazer, com carinho, com amor. Tem amor e não amargura, não deve estar reinando em seu coração. Queridos, é por isso que eu falo, cuidado com a raiz de amargura. A raiz de amargura destrói o ser humano. Você conhece uma pessoa amarga quando ela chega no recinto. Você conhece uma pessoa amarga quando ela chega em uma roda de conversa, quando ela chega na roda de trabalho. São pessoas que estão carentes de nossas orações, mas são pessoas que ela põe ela mesma, né? Porque elas são pessoas amargas e ficam ali naquele ressentimento, naquela forma de proceder que desagrada a Deus, que desagrada os conceitos de Deus, né? Que desagrada aquilo que Deus quer que para ela. Por exemplo, se alguém me fez algo, eu vou perdoar aquela pessoa, eu vou orar, vou pedir a Deus, vou perdoar aquela pessoa, vou pedir perdão, que a pessoa me perdoar e vou seguir em frente. Agora, eu não devo ficar remoendo as coisas do passado, não. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avanço para a questão diante de mim. Então, gente,
Você precisa entender isso, né? Está esquecendo das coisas do passado, né? Então se enche da palavra e tenha domínio próprio, né? Se enche da palavra e tenha domínio próprio. Porque, queridos, o domínio próprio não vai ver se eu ficar ouvindo músicas seculares, se eu ficar ouvindo Anitta, se eu ficar. Nada contra um filme de ação, mas se eu ficar filme de ação, ou se eu ficar no esporte, né? Não, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um jogo de tênis, até a Olimpíada todas que você queira assistir, todos os jogos da Olimpíada, nada de errado, mas isso vai, mas você precisa alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem, com louvores, com ação de graças, né, para que o seu corpo venha fluir em Deus, para que o seu corpo venha se movimentar no Espírito de Deus, para que o seu espírito venha dominar o seu corpo. Então, hoje em dia, é muito fácil você conhecer um cristão carnal. Eu conheço um cristão carnal lógico, na hora, bate pronto. Seja ele pentecostal, seja ele tradicional, seja ele colérico, melancólico, seja ele sanguíneo, seja ele o que for. Eu conheço um cristão carnal na hora. É bate pronto, né? É bate pronto. Por quê? Porque as suas atitudes vão revelar. É fácil você descobrir a dor do crítico na sua crítica, o amargurado na sua amargura, né? Então você precisa disciplinar a matéria, né? Não fique remoendo as coisas, coloque o diabo para correr. Coloque o diabo para correr, queridos. Coloque o diabo para correr. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Coloque o diabo para correr. Expulse o diabo em nome de Jesus. Declare a palavra de Deus em nome de Jesus, né? Coloque o diabo para correr a sua vida, né? Diga que o Senhor é o Senhor da sua vida. Ah, pastor, vai se levantar o mundo, queridos. Pode se levantar o mundo todo contra você. Pode se levantar bruxo, agoureiro, feiticeiro, feiticeira, exército maligno, demônio de azer. Se você estiver com Deus, você é maioria. Deus fala, Deus manda, aí eu vou fazer igual os pentecostais, Deus manda um anjo do seu lado, acabou, né? Manda um guardião do seu lado, acabou, fica por isso mesmo. Quem é que vai gostar? Ninguém gosta, né? Pelo contrário, as pessoas vão ter até dificuldades, né? Como diz aqui a palavra de Deus, né? Em Isaías 51, né? Fala algo aqui muito contundente, muito pertinente, né? Isaías 51. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, o filho do homem que se tornar inferno? E te esquece do Senhor que te criou e que estendeu o céu e fundou a terra. E temes continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e brame as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, esse versículo já é grande e suficiente para consolar o seu coração, né? Então, Deus fala, quem é que lhe aflige? Né? Quem é que está com essa pose toda contra você? Por um momento ele vai fazer isso, mas por outro momento ele não vai fazer. Por quê? Porque eu coloco limite, e Deus coloca limite. Deus coloca limite nos transgressores. Deus faz a nossa justiça que raiar com um sol de meio-dia. Às vezes os inimigos, né, das nossas almas, né, os demônios, e quando ele usa as pessoas são cínicas, céticas e críticas, dissimuladas. Aquilo que aconteceu com Saul. Mas quando você entrega os inimigos na mão de Deus, eles mesmos se enfocam com suas próprias mãos. Eles mesmos cavam a sua própria cova. Por quê? Porque é isso que a Bíblia disse. Por isso que você não vai defamar ninguém, bater boca com ninguém. Se alguém lhe chamar para litígio, não vá. É um conselho que eu dou sempre às pessoas, né? Não vá para o litígio de jeito nenhum. Apenas responda aquilo que for correto de acordo
com aquilo que Deus lhe dá. Mas não bata a boca com ninguém, não vá para litígio, nada disso. Você é um nível alto, você está no nível alto. As pessoas que estão no nível baixo, é um problema delas. Você já deu nome ao seu semestre? Deu um nome a esse semestre, né? É o semestre da virada, é o semestre da bênção, é o semestre, né, daquilo que Deus vai fazer para você. E outra coisa que eu quero perguntar aqui para vocês. Se um pensamento não dá esperança, não vem de Deus. Por quê, queridos? Porque o pensamento de Deus dá esperança. Então você precisa entender que a esperança, ela vem de Deus. Se o pensamento ele não traz esperança, né, não traz alegria, satisfação, não vem de Deus. Não vem de Deus de maneira nenhuma. É o diabo usando, é a mente usando a pessoa, né? Mas se não dá esperança, não vem de Deus. Eu e você precisamos ter essa noção, essa ciência, consciência de que os pensamentos de Deus são melhores para nós, né? Deus tem o melhor para nós. E o que o diabo faz, o que é isso? Já foi em igreja que as pessoas falam muito do diabo. Que o diabo faz isso, que o diabo faz aquilo, que o diabo isso, que o diabo aquilo. Gente, eu conheço o Evangelho, gente. Eu conheço a Bíblia. Eu cresci ouvindo os maiores pregadores do Brasil, homens de Deus, que estão aí até hoje, né, para a glória de Deus. Alguns arcaicos, ultrapassados, mas homens de Deus. Outros se atualizaram, mas homens de Deus, né? Mas eu conheço a Bíblia, gente. É como falei com um pastor amigo meu. Olha, enquanto você estava fazendo as coisas erradas, eu estava lendo a Bíblia, eu estava buscando a Bíblia. E isso aí é notório, né? E se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, não acredite e fique por isso mesmo. Porque nada que você vai fazer vai alterar nada sobre você mesmo e outras pessoas. Não dê lugar ao diabo e fuja da aparência do mal. Aquilo que nós só falamos ontem. Queridos, não dê lugar ao diabo. Não é somente na área de porneia, na área de corporal, né, física, né, ou na área das ideias. Se você sabe que uma pessoa está com ideias erradas, né, por quê? Porque muitas pessoas estão indo para as drogas? Porque muitas pessoas estão indo para o crime? Porque você viu aquele caso do pastor, do filho do casal de pastores, que era médico, que foi assassinado por um filho que era médico também. Por quê? Porque aquele menino, né, dentre tantas outras coisas, ele deu lugar ao diabo e foi para a aparência do mal, né? E foi algo que chocou, porque foi algo tão antagônico, foi algo tão paradoxo, né? Porque é para acontecer em qualquer lugar, menos naquela família, né? Que os pais eram pastores e médicos. E o filho era satanista. E tinha tudo de bom e do melhor, né? Porque geralmente a internet veio abaixo com isso, porque geralmente isso acontece em situações bem mais precárias, né? Busque o Senhor em primeiro lugar, ter alegria e perseverança nele. Então o que você precisa saber é buscar o Senhor. Busque ao Senhor todo o tempo. Né? Porque Deus sempre tem uma bênção para você, uma solução, uma porta que se abre, um refrigério, um consolo para você. Busque a Deus, não se limite no homem, busque a Deus. Honre todos os homens, mas busque a Deus. Né? Honre todos os homens, né? Não bajule ninguém. Agora busque a Deus, adore a Deus. Né? Temos toda a graça que precisamos para levantarmos e enfrentarmos qualquer coisa com coragem e ousadia. Você tem a graça de Deus, querido. O que é a graça de Deus? A graça de Deus fez com que Elias, com uma porção de alimento, andasse 40 dias e 40 noites sem comer e beber. A graça de Deus foi que Moisés, né, envolvido com a graça de Deus, ficasse 40 dias e 40 noites sem beber e comer. Né? Então, quando você tem a unção, a graça e o favor de Deus, queridos, Deus abençoa a sua vida. Ah, pastor, mas vai se levantar o diabo. Ele vai se levantar para cair, queridos. No nome de Jesus, o diabo se levanta, mas levanta para cair. Né? Ou sejam pessoas uma pessoa que conhece a Bíblia. Eu poderia ter aí milhares de seguidores, mas eu sei que quando você prega a Bíblia, as pessoas ela até gostam, mas não gosta muito. Né? Eu poderia ter aí milhares de seguidores, milhares de pessoas
até próximo a mim, mas fazer o quê? Mas tenho que pregar a palavra de Deus. Então fique com o que a Bíblia fala, né? Fique com o que a Bíblia diz, fique com a Bíblia, ela manda você fazer. E pelo contrário, e quando você fala da Bíblia, Jesus ele deu uma sentença para os fariseus, para os escribas, para os doutores da lei, porque não andava segundo a palavra de Deus. Né? E você acha que Jesus ele era estimado pela grande maioria? Não. Chegaram para Jesus e falaram, crucifica, né? E solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás, Cristo Barrabás. Tem uma música de Cátia Barneia. Então, as pessoas, elas preferem o que é mal, elas preferem ir pelo caminho da dissimulação, da covardia, né? Daquilo que é rasteiro, daquilo que é pérfido, sórdido. As pessoas não têm coragem hoje em dia de estar fazendo algo pertinente, né? Então, que nós podemos ser assim, que eu e você possamos ser assim, né? Agir de acordo com a palavra de Deus, com a coragem que Deus nos dá, né? Então, você precisa levantar e ter coragem. Levante e enfrente. Levantamos e enfrentamos, né? Foi uma situação, certa vez nós vivemos situação o qual nós tivemos que enfrentar aquela situação por favor de uma alma, em favor de uma alma, enquanto muitos recuaram, né? E isso já trago desde muito jovem, né? Enquanto muitas pessoas recuaram, tinha uma alma que estava precisando e eu, né, juntamente com minha esposa, nós fomos atrás daquela alma, né, para abençoar, para confortar aquela alma no meio de lobos, no meio de pessoas que estavam desprovidos da graça de Deus porque queriam, a graça de Deus estava sobre a vida delas, só que elas rejeitaram a graça de Deus. Mas, glória a Deus que Deus nos honrou, Deus nos deu vitória. Então, ela se disse, você vai se levantar, enfrentar qualquer coisa, né? Claro que nós não fomos ali de nós mesmos, mas o Senhor que nos deu coragem e ousadia. Coragem e ousadia. E é algo que eu sempre levo no meu ministério, né? Coragem e ousadia de fazer o que é certo, né? Por quê? Porque o que importa, queridos, é a palavra de Deus. Eu sou suficiente maduro para saber que isso aqui passa e não está atrás de visualizações. Você vê na internet pessoas atrás de likes, atrás disso, daquilo, tal, né? Claro que se Deus abençoar, abençoou, mas o meu propósito não é esse. O meu propósito é falar do amor de Deus, da graça de Deus, dar direções, mudar atitudes, trazer o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Mas aconselhando qualquer pessoa. Graças a Deus eu tive até a honra de aconselhar até meu pai uma vez, né? E ele aceitou conselho, ele aceita meus conselhos também, né? Porque é a sabedoria de Deus em mim. Eu falei, Senhor, eu quero ser igual a Daniel, 10 vezes mais sábio do que os próprios sábios que existiam no reino da Babilônia. E aqueles que se achavam sábios, né? Mas pastor, sabe disso que sabe? É verdade, eu deixo que as pessoas digam de mim. Por isso que eu falo isso. Alguma coisa eu falo para vocês aqui. Eu peço sabedoria a Deus. Eu busco sabedoria a Deus. Para o quê? Para que venha abençoar alguém que está precisando de uma coisa nas devidas proporções, né? Porque aquela história, há prioridade na sua vida e você não vai saber tudo. Você vai saber tudo? Não. Tem uma vez que a pessoa falou, pastor Oséias, tal, algo de engenharia. Eu falei, rapaz, isso não tem condição. Eu não posso saber algo de engenharia, de arquitetura, mas o básico eu sei. E aquilo que da minha alçada, eu faço muito bem, obrigado. E geralmente as pessoas que elas estão a circunferência e elas percebem, né? Às vezes, e quando as pessoas elas querem lhe desconstruir, desmotivar, elas usam de meios pérfidos e sórdidos. Mas o que vale é o testemunho de Deus. A Bíblia fala que se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém anula e ninguém acrescenta, né? Se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém anula e ninguém acrescenta. Então é isso que Deus tem que fazer nas nossas vidas. Então não ouça essas pessoas que são vazias, são bem rasas. Gente, eu gosto muito, não tenho nada contra, de Macedo, R. Soares, Cila Malafaia, Agenor Duque, Estevão Hernandes e o Ademir Santiago. Mas, cabe a gente, se a gente for colocar
essa turma aí da Neil Barreto, Oswaldo Lobo, para não dizer outros, né? Cléo Rossafá, Jeremias Pereira, gente, é muito mais profundo na palavra. Eles falam a palavra, mas falam a palavra com muita superfície. E é bom, glória a Deus por isso. Pelo menos estou falando a palavra de Deus. Mas tem aqueles que mergulham na palavra. E as pessoas dão fruto daquilo que ouvem, queridos. Dão fruto daquilo que ouvem. Né? Então eu fico com a palavra, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu sou daqueles que vim da escola dominical, que vim da escolinha, né? Da igreja. Por isso que eu trabalho muito com a Bíblia, porque sou um típico do batista. Né? Como eu falei aqui ontem, o que a pessoa falar de mim, por exemplo, fui chegando na igreja, arrebentei. Né? Assim, o Espírito Santo me usou. Então, muitas pessoas chegaram ali e tal, começaram, né, a fazer aquelas reverências. Eu falei, não, toda honra, toda glória será dada a Jesus. Uma pessoa em particular fez uma reverência até um pouco mais contundente. Eu repreendi aquela pessoa e falei, toda honra e toda glória será dada a Jesus. Eu sou apenas servo. É que eu não sou menino de chegar a tomar a glória de Deus, quem sou eu? Né? E quando eu cheguei na igreja também, teve igrejas que eu bati forte com a palavra e eu sei que as coisas não foram bem como eles queriam, mas que o Espírito Santo me deu para falar. E falei, e sempre falo, e sempre vou falar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Né? Doa quem doer, goste quem gostar, porque esse é o meu ministério. Né? E, mas Jesus falou algo para mim, o seu ministério é um ministério bonito, límpido. Né? Vai continuar sendo, até eu voltar para buscar minha igreja. E aí daqueles que se colocarem no seu caminho. Né? Porque não vai ser você que vai lutar, é eu que vou lutar. Pense em uma pessoa que Deus tem ciúme, queridos, sou eu. E de você também. Deus tem ciúme de mim e de você. E Deus tem ciúme de mim e de você. Né? Então, se alguém, mas se você estiver andando certo, correto com a palavra de Deus, né? Quando a pessoa está errada, a pessoa vai colocar ali a sua vida. Né? Porque o homem de Deus, assim, quando ele está, ele erra o caminho, ele volta para o caminho logo. Né? Por isso que ele é um homem perfeito no Senhor. Não é que ele é um homem que não tem nenhuma acusação, não. Ele volta, está ali no caminho do Senhor. Né? E geralmente as pessoas que o criticam são pessoas que são milhares de vezes pior do que ele. Né? Milhares de vezes pior do que ele. Então, é isso. Né? Então, você precisa entender isso. Nós não podemos viver sem perdoar as mágoas, devemos dar o benefício da dúvida. O que é isso, queridos? É você alguém que quer ter razão? Dê razão à pessoa. Às vezes você está numa questão política, numa questão filosófica, até uma questão bíblica. Né? A pessoa, não, eu acho que é tal coisa, está certo, você quer ser aplaudido, você quer estar com razão, isso abafa o seu ego, você não tem condição de dar ideia, você está inflamado em si mesmo, então fique com razão, pronto. Né? Meu time é melhor, está certo, seu time é melhor. Né? Eu sou calvinista, tá certo? Seja calvinista. Eu gosto da Argentina, fico com a Argentina. Né? Eu gosto do Flamengo, fico com o Flamengo. Então você não vai discutir com coisas tolas, né? Coisas banais, coisas frívolas. Você é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem que se preocupar com as coisas de Deus. Você não pode ficar em torno de coisas banais, pequenas, minúsculas. Você é um gigante diante de Deus. Embora você possa ser enxergado como um pequeno, mas Deus enxerga como um gigante. Né? E assim, os grandes homens de Deus foram assim, as grandes mulheres de Deus foram assim. Esther, Ruth, Ana, que falamos aqui recentemente, né? Débora, dentre tantas outras mulheres de Deus. E como os homens de Deus também. Então, você é um gigante, porque Deus, ele levanta. Por exemplo, tem pessoas aí, eu vi na internet, que Deus levantaram eles. Porque a internet, querido, é o seguinte, é melhor você trazer um conteúdo relevante do que você não trazer nada. Né? Agora, é melhor você não trazer nada do que trazer aquilo que é ruim. Então, você percebe como a gente precisa raciocinar, pensar? É melhor você trazer um conteúdo relevante do que não trazer nada. E é melhor do que você trazer nada do que trazer algo que é ruim. É melhor você se calar, é melhor você se aquietar. Né? Levante-se com decisão de buscar o Senhor e não se precipitar. Não se precipite, queridos. Muitas das coisas das nossas vidas, o ruim,
é a precipitação. Não se precipite. Né? Você tem que fazer tudo na ordem de Deus, na graça de Deus, esperando no Senhor. Não é que que se fosse você estava lá na frente, mas Deus fala com você, às vezes, espere, acalme. Certa feita a pessoa falou para mim, e tal, decisão assim, falei, olha, vamos esperar no Senhor. Porque tem várias coisas que Deus precisa alinhar. Né? Mas se diz, Deus ele trabalha com sabedoria, com graça. Não é você ser afoito, não sei o quê. Não. Crente afoito, que ele nunca vai para frente. Crente afoito, ele sempre vai ter prejuízo, vai ter perdas. E não pense que só perdas financeiras, materiais, não. Perda espiritual e perda emocional. Né? Perda espiritual e perda emocional. Então levante-se com decisão de buscar o Senhor e não se precipitar. Né? E não se precipitar. Então você vai fazer aquilo que é bom, aquilo que é ótimo. Né? Agora imagine, você vê aquele Lázaro, ele olhava nos olhos das pessoas, né, para ver a dor das pessoas, como as pessoas estavam passando o mal, aqueles que eram o algoz deles. Né? E você percebe que ele queria sentir o medo na vida das pessoas. Né? E aí você vê o seguinte, já é o outro Lázaro, as pessoas veem o que? O olhar do amor de Deus na vida dele. Enquanto um é arquétipo do mal, o outro é o arquétipo do bem. Enquanto um faz o mal, o outro faz o bem. Né? Então olhe com as pessoas com carinho, né? Seja uma pessoa que venha abençoar a vida das pessoas, saia dessa zona de morte. Porque se você está no mal, o mal vai lhe prender, o mal vai lhe matar, o mal vai lhe destruir. O homem mau, aquele que faz mal a si mesmo. O homem mau não foi aquele que faz mal ao outro, é ele que faz mal a si mesmo. Se pastor Osés faz mal a bispa de Macedo, aqui é um exemplo, meu querido. O pastor Osés está fazendo mal a si mesmo. Se pastor Osés faz mal ao pastor Neil Barreto, pastor Osés está fazendo mal a si mesmo. Se pastor Osés faz mal a R. Soares, pastor Osés está fazendo mal a si mesmo. Né? Então, faça o bem, seja uma pessoa do bem, evite conversas frívolas, evite cuidado com aquilo que você enxerga, que você vê, aparte-se do mal e faça o bem. Santificai-vos, porque amanhã estarei no meio de vós. Então levante com decisão e busque o Senhor e não se precipite. Não ouça gente errada, queridos. Não ouça gente errada. Não ouça pessoas que não têm nada para falar para você. Né? Ouça pessoas que tenham algo para falar para você. Mesmo que você seja o único, patinho feio, como diz, ninguém queira lhe ouvir, ou ande com pessoas certas. Né? Eu procuro andar com pessoas corretas, certas. Né? Amo a todos. A Bíblia fala, nós devemos amar todos. Né? Mas só que Jesus, tem dois casos na Bíblia, que como a gente estuda a Bíblia, a gente percebe. Teve um caso que Jesus foi curar a filha de Jairo. Jesus mandou meio mundo de pessoas sair, porque são pessoas que estavam lá com chacorrices, né? Escarnação, pessoas que eram dissimuladas. E quem é? Ele vai ressuscitar? A menina já morreu. Quem é ele para ressuscitar? Ele pensa que é o quê? Chegou o milagreiro. Jesus ouviu isso, queridos. Jesus mandou a todos eles sair para ficar Pedro, Tiago e João. E teve um caso que Jesus teve que tirar a pessoa da cidade, de levar para fora da cidade, para poder curar essa pessoa. Tamanha era o nível de podridão nessa cidade. O nível pérfido, sólido, o nível baixo dessa cidade. Então, não pense que Jesus chegou lá, estava todo mundo, não, pode ficar aí, Tabita, levante, né? A menina se levantou, não é assim não. Aqui Jesus, o cara estava lá no meio da cidade, Jesus tirando no meio da cidade para curar fora da cidade, tamanha atmosfera negativa que era, queridos. Então, tudo isso, o homem de Deus que é inteligente, o homem de Deus analisa. O homem de Deus não é aquele que vai afobar, não. O homem de Deus ele analisa. Ele vai nas coisas, ele vai analisando as coisas. Né? Mas eu prefiro ir tal com tal. Então você vai quebrar a cara amanhã. Amanhã você sempre vai quebrar a cara. Né? Então, fique com aquilo que a Bíblia diz que para você ficar. Né? Seja amigo de todos, ame todos, mas fique com aquilo que a Bíblia manda você ficar. Né? Não ande com pessoas erradas. Né? Não ande com pessoas erradas. Tem um amigo meu que se fala, pastor, o pior feitiço é a inveja. O pior feitiço é a inveja.
né? Então, porque pessoas erradas, elas vão te chamar para algo errado, para o buraco, né? Pessoas erradas vão te chamar para as coisas erradas. Pessoas corretas vão te chamar para as coisas corretas, né? Pessoas honestas vão te chamar para as coisas honestas. Não ouça e não ande. Ame todos, respeite a todos, mas não ouça nem ande. É um conselho que eu dou para vocês, né? Ah, pastor, mas eu ouvi o profeta fulano que diz que eu tenho que andar com todo mundo. Vá, querido, pode ir, né? Pode ir, não tem problema não. Mas você vai ver o preço que você vai pagar amanhã, né? Então, ande com pessoas sábias, né? Ande com pessoas corretas. Mas em várias situações, eu já previa várias situações, falei, olha, agora vai acontecer assim, assim, assim. Por quê? Queridos, só você analisar o discernimento do Espírito, você vai ver uma coisa, uma situação, tal, fulano que anda com fulano, vai ser destruição e outras coisas que, infelizmente, né, a gente sabe do futuro da pessoa, que não vai ser um futuro bom. Por quê? Porque a pessoa está andando com as moscas. Porque o Beelzebul é o príncipe das moscas? Porque atrai o pecado. As moscas é o centro do pecado, né? A mosca gosta de quê? De lixo, de imundície, né? De coisas pérfidas, né? Coisas imundas, nojentas. E isso que a mosca gosta. Você não vai ver mosca no perfume, no detergente, no sabonete, porque exala um bom perfume. E o perfume somos nós, através do Espírito Santo. O homem que está no Espírito Santo, ele produz o bom perfume de Cristo. O homem que está no Espírito Santo, ele produz, exala o bom perfume de Cristo. O homem que está na carne, em si mesmo, ele tem um odor. Odor é fedor, para dizer, né, mais claro. Então, quando você está em Deus, você procura fazer a vontade de Deus, né? E o diabo está aí para destruir a família, destruir aí a família judaico-cristã, destruindo os conceitos nas escolas, nas igrejas, né? Na própria família, colocando pessoas uma contra a outra. É isso que o diabo está fazendo, né? Roubando, destruindo relacionamento, destruindo amizade, destruindo tudo isso das pessoas, né? E o diabo veio roubar, matar e destruir. E Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então, queridos, que essa palavra venha ser uma bênção na sua vida, que você venha ser um instrumento de Deus e que o Espírito Santo, Deus, venha reinar no seu coração. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível Pai, a Ele ministramos louvor. Ao único
Deus abençoe a todos vocês, né? E depois vamos falar aqui sobre escatologia. O nosso próximo assunto é escatologia. Os cientistas estão preocupados com o clima, queridos. Preocupado com o clima, né? E nós vamos falar sobre algo que está para acontecer, sobre escatologia na nossa próxima mensagem. Deus abençoe a todos vocês. Se você tiver um copo de água, eu abençoo, Pai, esse copo de água. Declaro a tua bênção, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Declaro, Senhor Deus, que o Senhor abençoe esse copo de água, Pai. Deus, quando essa pessoa beber, seja abençoado por ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todo o seu corpo, a sua alma e seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus escolheu você para vencer. Pregue a palavra. Glória a Deus. Forte abraço.